pela casa, pela família, pelo trabalho, pela saúde física, espiritual, emocional, financeira. Pedimos proteção, direção todas as manhãs na vida dele, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmãos, do jeitinho que você está, gostaria que você fechasse seus olhos, por favor. Porque na realidade, não é o Aurélio que vai falar com você, né? É Deus que vai falar com você. E eu estou aqui, não somente como um canal de Deus, como um porta-voz de Deus. Então, portanto, eu peço a você que preste atenção na mensagem. Muitas vezes você pode observar o mensageiro falho, né? Limitado, mas a mensagem, meu irmão, com certeza, se você ouvir ela do fundo do seu coração, tenha certeza que o Espírito Santo vai ministrar. Fale com Deus, feche seus olhos, por favor. Fala: Deus, eu não quero sair daqui da forma como eu entrei. Eu quero uma palavra. Eu quero que o Senhor testifique algo ao meu coração. Eu quero que o Senhor ministre algo ao meu coração nessa noite. Porque a palavra de Deus é viva. Se ela é viva, ela produz vida. E se ela produz vida, meu irmão, haverá abundância, haverá a manifestação da glória, haverá sinais, haverá mudança, haverá renovação, haverá algo sobrenatural, porque as coisas de Deus não é natural, é sobrenatural. Haverá coisas aonde você vai discernir de forma espiritual, porque você é espiritual, mas você vai olhar de uma forma sobrenatural e espiritual, porque Deus, Ele importa que os seus filhos o adorem em espírito e em verdade. Você está aqui para adorar o Pai, através desse ouvir e ouvir a palavra. Então que assim seja, porque tudo que aqui falamos é ligado na terra, também é ligado no céu. Então aprenda a fazer isso todos os dias que você estiver, todas as noites que você estiver na casa de Deus. Deus, fala ao meu coração, ministra ao meu coração, não importa quem, importa que a palavra seja ministrada ao meu coração e que ela realize, não o meu desejo, mas o desejo de Deus, mas que ela realize a vontade de Deus para com a minha vida, para a minha vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Quem falou amém, concordou, e amém significa assim seja. Vou pôr meu relógio despertar aqui, porque eu só tenho 30 minutos para pregar, irmãos. Primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo, é só 30 minutos. Vou teimar com o Espírito Santo, irmãos? Falar de Jesus, irmãos, é muito fácil. Falar de Jesus, preparar uma mensagem para falar de Jesus, irmãos. É muito fácil falar de Jesus, irmão. É fácil, irmãos. Agora, fazer o que Jesus fez, aí que está o BO, né, irmãos? Realizar o que Jesus realizou, aí a coisa já é mais, ela é mais séria, né? Porque você ouvir nesses 26 anos, o que eu já ouvi da pessoa de Jesus, o que eu já experimentei, as experiências que eu já tive a respeito da pessoa do Senhor Jesus, é muita bagagem, é muita experiência. Mas viver esse Jesus, irmãos, não é tão simples assim. Porque nós temos uma tendência muito fácil de complicar as coisas, né, irmão? Muito fácil.
Muitas vezes nós somos desorganizados, despreparados. Não é assim? Em todos os aspectos, muitas vezes a gente se depara de forma desorganizada. Até para ir num culto, a gente não se organiza para ir num culto, não se prepara para ir num culto. Por que que a minha preparação ela é muito mais intensa, né, e mais profunda quando eu vou ministrar do que quando eu venho somente para ouvir? Começou aí, né? Então a gente, no decorrer desse ano, a gente precisa prestar atenção, porque na realidade, irmãos, nós estamos aqui se dizendo cristãos, se dizendo discípulos, se dizendo imitadores de Cristo. Forte isso, né, irmãos? E eu vim aqui para dizer para você e para mim, que se a gente não aumentar o nosso nível de relacionamento com Deus, a cada dia, se a gente não intensificar mais o nosso nível de relacionamento com Deus, através da oração, através da palavra, através de uma vida de quebrantamento, de confissão de pecado, a gente vai terminar o ano da mesma forma como nós começamos. Por que que nós não lançamos as redes? Por que que eu não lancei as redes de uma forma mais profunda? Porque foi por poucas vezes que eu ouvi a voz de Jesus, porque eu estava tão preocupado com as minhas coisas, com os meus afazeres, com os problemas, né? E o Pedrão estava lá nesse mesmo sistema, né, pastor? Hoje 6 horas da manhã, 6h30, o pastor estava liberando essa palavra. E Jesus falou: não fica baseando naquilo que você está vendo, não fica olhando conforme a circunstância, não. Volta e lança a rede, com base em uma palavra, meu irmão, todos os dias, através de Jesus na sua vida, aí você consegue lançar a rede. Porque para aquele dia, pastor, você tem uma palavra profética. Por aquele dia, pelo primeiro dia, pela primeira hora, pelo primeiro momento, você tem um governo de Deus sobre a sua vida. E esse governo de Deus, e essa administração de Deus para a sua vida, meu irmão, se ela não acontecer todos os dias através de um relacionamento com Deus, se ela não acontecer através de uma voz de Deus dizendo para você: vai, não vai, fica, meu irmão, aí você fica, como diz o João Truvão, não sei se você está me ouvindo, John Thunder, não sei se está gravando hoje, você fica impossibilitado. É bom ele falar isso, né? Você fica impossibilitado. Então, meus irmãos, amar a Jesus requer de nós uma série de fatores, Até ontem, eu confesso para vocês que eu falei: Jesus, o que eu vou falar lá? O Senhor está falando comigo, o Senhor está tratando comigo, o Senhor está ministrando ao meu coração, mas o que o Senhor quer falar com a igreja? O que o Senhor quer ministrar à igreja nesses momentos? Ele falou: a primeira coisa, 30 minutos. 30 minutos será o suficiente. 30 minutos será o suficiente, né? Quando Deus quer falar, meu irmão, através de uma palavra, talvez Deus já falou com algumas pessoas aqui já, certo? E quando o Sérgio Lucas falou que tudo aponta para Jesus, é fato, meus irmãos. Quando você pega a história de Abraão, que ele vai sacrificar o filho dele, que representa ali, quando o cordeiro é morto, aquele cordeiro representa quem? Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão teve que fazer o que, meu irmão? Um sacrifício. E amar Jesus, meu irmão, amar Jesus, meu irmão, é viver uma vida de sacrifício, é viver uma vida de renúncia. Aí você vai para Joel, através de uma palavra profética ali, através de uma mensagem da parte de Deus, naquele tempo, lá diz assim: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
E a palavra se cumpriu, não cumpriu? No Novo Testamento, Jesus quando subiu, o que ele falou? Eis que enviarei a vocês quem? O Conselheiro, o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E o próprio Jesus, meu irmão, ele foi governado, meu irmão, pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele começou o seu ministério, meu irmão, a pessoa do Espírito Santo começou a guiar ele. E quando eu e você fazemos uma aliança com esse Senhor Jesus, meu irmão, se a gente não andar guiado pelo Espírito, meu irmão, a gente vai ser guiado pela carne. E como eu falei aqui hoje, agora, nesse momento, se a gente não for guiado pelo Espírito todos os dias, a gente vai ser guiado pelos nossos próprios pensamentos, não é assim? A gente vai ser guiado pelas nossas atitudes. E quando eu não tenho essa palavra, quando eu não tenho esse governo de Deus, quando eu não tenho, essa palavra que vai testificar o meu coração, que vai ministrar o meu coração, que vai gerar em mim o perdão de pecado, a confissão, o perdão, esse quebrantamento, meu irmão, aí fica difícil eu fazer a vontade de Deus. Aí fica difícil, meu irmão, eu andar conforme os propósitos de Deus. Qual que é o primeiro passo, Aurélio? O primeiro passo, 7 minutos, o primeiro passo. 8 e 7, 8 e 8. Lá, né? Agora eu não sei aí. É o arrependimento, irmãos. É o arrependimento. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Purificai as vossas mãos. Chorai-vos. Se arrependa. Sem arrependimento, meu irmão, a gente não verá a Deus. Coração limpo, bem-aventurado aqueles, os limpos de coração, porque se não tiver limpo de coração, arrependido, quando eu me arrependo, certo? Há uma mudança de mente. Quando eu me arrependo, meu irmão, quando eu me quebranto diante de Deus, através do arrependimento e confesso, há um trabalhar de Deus, há uma mudança. E João Batista, meu irmão, estava sendo um porta-voz de Deus para aquele povo. Qual era a situação daquele povo no livro de Malaquias? Aquele povo tinha mais de 400, não sei se é 500 ou é 600 anos. Já vi 3 pregadores falar de três números. Um falou 400, outro falou 500, outro falou 600. Eu não fui lá para saber o que é o prazo, mas não interessa se é 400, 500 ou 600. O que importa é que aquele povo vivia nas trevas. E eu e você, meu irmão, eu não sei, até os meus 22 anos eu vivia nas trevas, eu vivia no pecado, eu vivia no lamaçal do pecado, eu vivia na bebida, na prostituição, na mentira, no engano. E através do arrependimento, através do Espírito Santo de Deus que me convenceu, eu aceitei a Jesus. Eu comecei a minha caminhada com Jesus. Eu decidi entregar a minha vida para Jesus. A Bíblia diz o quê? Que aquele que crê e for batizado será salvo. E eu pensei, eu tenho que batizar, porque eu creio. E quando eu me batizei e desci as águas, eu tive a convicção ali, que eu não abandonaria mais o Senhor Jesus. Que se eu estaria ali, alguma coisa, algum propósito Deus tinha na minha vida. E logo em diante ali eu começo a desenvolver os meus talentos, a desenvolver o meu ministério, entender, Deus me chamou para alguma coisa. Eu não quero só sentar, eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu quero frutificar, eu quero saber a respeito da igreja, eu quero entender o que é a igreja, o que é liderar, o que é pregar, o que é naquela época que eu já entendia já, o que era discipular, o que era o G12, né? Antigamente tinha encontro chamado G12, né? Um encontro com Deus chamava G12, que era você participar do encontro, né? E você entender a respeito da pessoa do Senhor Jesus, aceitar, crer, batizar, se tornar discípulo e fazer discípulo. E eu comecei a minha vida ministerial colocando Jesus em primeiro lugar. Meu irmão, quando você começa a colocar Jesus em primeiro lugar, você começa a entender a sua caminhada, você começa a entender a sua jornada aqui na terra, você começa a entender o sentido de tudo aqui nessa terra.
E no livro de Mateus, no livro de Mateus 3, a Bíblia diz que João Batista prepara o caminho. E João Batista, ele anuncia para aquele povo para se arrepender. Pode olhar aí, ó. João Batista prepara o caminho. Meu irmão, Deus está falando com pessoas aqui hoje. Tem João, tem Joaquim, tem Marina, tem Aurélio, tem um monte de nomes aqui. Você foi chamado para preparar o caminho para pessoas, através do arrependimento, através da sua pregação, através de um anunciar o Evangelho de Deus à vida das pessoas. Porque, meus irmãos, não tem como a gente dizer que ama Jesus se a gente não consegue servir ao próximo. Não tem como a gente fazer discípulos, meu irmão, sem a gente não se relacionar primeiramente com Jesus, com as pessoas, e fazer daquela pessoa um discípulo. Isso é muito sério. Eu me lembro que eu pregava na casa de recuperação há algum tempo, e eu ia lá para pregar, e eu falei: Senhor, mas eu estou pregando, eu estou levando a Tua palavra, né? Eu estou estudando a Tua palavra, eu estou levando ali, né, o alimento para aquele povo alimenta, aquele povo bebe da Tua palavra, aquele povo come do Teu pão, mas aquele povo não é restaurado. Alguns vão embora, mas alguns voltam. E Deus me deu uma direção: você vai fazer parte de pregação, uma parte vai ser pregada, e a outra eu vou te dar uma direção sobre a vida de uma pessoa que está aqui dentro. Porque a minha vontade era de abandonar o barco, de falar: não está adiantando, não está fluindo, não está frutificando. Foi quando o irmão Everton entrou na minha vida, eu entrei na vida dele, e eu comecei a estudar a palavra de Deus na vida com ele. Foi uma troca de experiências. Ele vinha de um mundo pecaminoso, de um lamaçal de pecado, uma história de vida toda arrebentada, e eu falava para ele: irmão, Deus vai mudar a sua história, como Ele mudou a minha. O governo de Deus sobre a sua vida, meu irmão, você pode ter certeza, meu irmão, se você deixar Deus governar a sua vida, Ele vai restituir tudo o que o diabo te tomou. Eu não estou falando de finanças, eu não falava com ele a respeito de finanças, eu falava a respeito da sua vida moral, da sua vida familiar e de um todo. Eu falava para ele, eu orava e falava: Deus, se o Senhor me direcionou através do Espírito Santo de Deus para discipular esse homem, eu creio que o Senhor vai dar resultado. Não vai ser em vão esse trabalho vai ser frutífero para a Tua glória, porque o Senhor fala para eu ir, para pregar, mas ao mesmo tempo para discipular. Isso foi acontecendo, meus irmãos, e Deus foi dando as direções, e eu falava para ele: irmão, sai desse ambiente, irmão, você está recebendo de Deus, mas procura um tempo para você estar na casa de Deus, ouvindo a palavra, vindo aos domingos no culto, ou nas quintas, sempre quando você tiver vaga, você vem, você vai ouvir, você vai entender o significado da palavra, né? Você vai abraçar ali os irmãos da igreja, você vai entender o sentido, né, do que é ser cristão, e as coisas, eu tenho certeza, vai começar a fluir na sua vida. E assim o irmão Everton começou, e ele pegou graça. Eu conversava com ele: irmão, e o culto, irmão, Deus falou comigo, tudo aquilo que eu falava, tudo aquilo que eu orava no meu quarto, quando chegava no culto de quinta, Deus começava a falar comigo, e eu fui visitar, né, a minha mãe, eu fui visitar o meu pai, meus irmãos, e com o tempo as coisas foram acontecendo. Tinha um papel de divórcio, irmãos, já escrito, já decretado no mundo espiritual por Satanás, e Jesus foi lá e já rasgou ele, meu irmão, de imediato, com o tempo. Vocês estão entendendo, irmãos, o que Deus faz, as maravilhas que Deus faz na vida das pessoas, e o quanto eu e você podemos ser instrumentos de Deus aqui nessa terra. E hoje, para a glória de Deus, o Everton está aqui,
morando em Arizona, né? Ele tinha um pensamento de voltar ou para Catalão ou para Paraguari, certo? Eu empreguei ele na Mercecampo, ralou, foi carregar saco, né? Eu sei por boca de outros que ele tinha que tomar remédio para a coluna, não aguentava mais de tanta pressão, né? Tinha dia que chegava 2, 3 carretas lá, e ele de forma humilde, sempre quando eu chegava nele, irmão, aí como tá as coisas, de repente estava tudo arrebentado, mas irmão, eu estou firme, eu estou feliz com Jesus, eu estou feliz com essa oportunidade. E na época da campanha de Daniel, Deus falou forte comigo, olha, promove ele para o seu balcão, promove ele, que eu vou capacitar ele ali, e vou fazer dele uma referência, né, de pessoa e de vendedor, dentro da sua empresa. E aquilo me deu aquele estalo, sabe? E eu ficava pensando assim, gente, que dia, que hora, quando vai ser? E eu me lembro quando eu estava pregando aqui a palavra de Deus, na leitura no texto de Daniel, quando fala que Daniel, né, diante daquela situação onde ele se humilhou, onde ele orou, onde ele jejuou, né, e Deus concedeu a ele um tamanho conhecimento, uma tamanha sabedoria, né, naquele momento que ele teve aquela conversa com o rei, veio a promoção de Daniel. E bem naquele dia que eu estava pregando, veio a promoção do irmão Everton. Irmãos, como Deus é fiel. Vocês estão entendendo que quando a gente se dispõe a fazer, Deus faz. Quando a gente diz, Senhor, eis-me aqui para fazer, eis-me aqui para cuidar, eis-me aqui para servir. E o pastor falou uma coisa muito interessante, pastor. Enquanto eu tiver vida, meu irmão, eu vou ter que estar cuidando do Everton, vou ter que estar prestando atenção mais nele. É interessante isso, porque ele passa a se tornar, né, vamos dizer assim, um filho espiritual na fé. Um filho que foi gerado, não estou me vangloriando não, de forma alguma, tinha número de pessoas aí, tudo foi contribuindo, pessoas foi intercedendo por ele, pessoas foi aproximando, hoje ele visita, né, vários irmãos, já está em comunhão com a igreja, que coisa maravilhosa. Mas ele se tornou o meu Timotinho, né? Tem dia que eu chego cedo aqui, rapaz, me dá um beijo, eu falo, meu Deus, ó. Aí eu fui aprender sobre o beijo santo, o ósculo santo, né? O que é esse nível de intimidade? E às vezes eu estou aflito lá na loja. Olha a importância de um discipulado, irmãos. Você ajuda a pessoa. Esses dias foram, irmão, você não apareceu na oração. Falei, outra, ele não sabe o que eu estou passando. Irmãos, nós precisamos fazer isso mais, sabe? Mas quando eu, irmãos, quando eu não me aproximo de Jesus todos os dias, me relaciono com Jesus todos os dias, irmãos, isso não acontece, isso não tem nenhuma expectativa de acontecer. Mas quando eu me aproximo de Jesus e observo o que Jesus passou, sendo levado pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo, mas em tudo, ele olhando para o Pai e dizendo, Pai, me socorra, Pai, me levanta, Pai, intercede por mim, Pai, segura nas minhas mãos, para eu levar a palavra àqueles que me perseguem, àqueles que vão me prender, àqueles que até mesmo vão me matar. Irmãos, por isso que eu falei no início aqui, ó, falar de Jesus é fácil, mas fazer as mesmas obras que Jesus fez, meu irmão, não é fácil. Mas eu quero dizer uma notícia boa para você, não é impossível, tá? Não é impossível, meu irmão. Porque quando eu me aproximo de Jesus, quando eu me relaciono mais com Jesus, meu irmão, a minha luz brilha. A sua luz brilha, meu irmão. Você consegue amar, você consegue perdoar, você consegue entender a história daquela pessoa sem julgar.
Você jamais não quer falar mal dela e nem julgar, porque você já entendeu a lição seguinte: na medida que eu estou medindo, eu vou ser medido, certo? Então o meu dever é o seguinte: se eu não quero falar mal, ou se eu não vou julgar, meu irmão, então fica calado. Aprenda a não julgar, aprenda a orar, aprenda a interceder. Vocês estão entendendo? Essa é a visão de igreja. A visão da igreja primitiva era essa. Era arrebanhar o povo, era pastorear o povo. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que não vieram aqui porque o Aurélio vai pregar. Ainda tem essa classe de gente ainda na igreja. Eu não vou não, é o Serginho que vai pregar. Eu ainda encontro pessoas desse jeito, pessoas imaturas, pessoas que não sabem o que é igreja, o que é representar a igreja, que estamos aqui simplesmente como discípulos, né? Nós estamos aqui pastoreando também juntamente com o nosso pastor, dentro das nossas limitações. Eu ali na minha empresa, eu estou ali pastoreando também, eu estou ali também querendo um bem-estar dos meus irmãos, na forma não só profissional, mas na forma espiritual, na forma familiar. E é isso que nós precisamos fazer, o nosso dever é esse. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso. Você sempre vai encontrar pessoas ao seu lado, certo? Numa situação muito difícil. Você vai começar a conversar com aquela pessoa, certo? Né? Aquela pessoa vai estar com problemas financeiros, familiares, né? Problemas de saúde, problemas emocionais. É através do relacionamento, meu irmão, que Deus vai te usar, para você ser um instrumento de bênção, para você ser um instrumento de cura. Agora, meu irmão, se eu não estou vivendo a vida de Deus, meu irmão, como que eu vou exalar essa vida de Deus? Se eu não estou exalando esse bom perfume de Cristo, como que eu vou exalar ele na vida das pessoas? Aí, meu irmão, é um amor hipócrita, porque eu estou querendo exigir do outro aquilo que eu não faço. E isso é ruim. É ruim. Eu estou passando por um momento de muita profundidade dentro da minha área profissional. E eu venho fazendo uma leitura interna ali de tudo. Tudo que entra, tudo que sai. Cada problema ali, não vai ter vista grossa. Tudo. Irmãos, vocês não têm noção. Tanto de coisa. E como nós precisamos prestar atenção na nossa vida, pastor. Aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que você deseja. Porque Deus, Ele faz uma leitura de nós. E Ele quer de nós o quê? Um coração quebrantado e contrito. Porque o coração quebrantado e contrito, meu irmão, Deus não desprezará. Por isso que eu falo assim, amar Jesus, meu irmão, é viver uma vida rendida aos pés dele. A Bíblia diz o quê? Aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. E eu preciso negar a mim mesmo todos os dias. Eu preciso crucificar os meus desejos, as minhas paixões todos os dias, certo? Para Jesus se manifestar em mim. O meu dia de ontem, irmãos, eu cheguei lá e falei: Jesus, o Senhor me perdoa por tudo que eu pensei, por tudo que eu falei, pelas minhas atitudes. Falei: Jesus, hoje eu quero ser melhor que ontem. Eu quero ser melhor que ontem. Debaixo de uma palavra, eu quero ser melhor do que ontem. Vocês estão entendendo, irmãos? Amar Jesus é andar com Ele todos os dias. Quando você anda com Ele todos os dias, você está olhando para o seu próximo na intenção de servir, na intenção de amar, na intenção de ajudar. Então, ou seja, eu finalizo as minhas palavras aqui, irmãos. Falta 7 minutos. Mas eu vou finalizar minhas palavras aqui, deixando para cada um de nós, no decorrer desse ano. Faça essa oração todos os dias. Senhor,
Hoje, não tem nada a ver o Aurélio de hoje com o Senhor, mas amanhã eu vou ser melhor. Amanhã eu vou fazer diferente. Amanhã eu vou reparar o erro que eu cometi com aquela pessoa, né? Amanhã eu vou ter a sabedoria de saber lidar de novo com aquela situação quando você errar. Mas nós precisamos buscar de Jesus todos os dias a sabedoria, pastor. Porque a sabedoria, na realidade, vai antecipar a gente de cair no buraco. A inteligência faz com que você venha até cair no buraco e você pensa assim, não, eu não vou cair de novo. Mas a sabedoria de Jesus, a sabedoria da palavra, te antecipa, meu irmão. Te antecipa, sabe? E que Deus conceda a cada um de nós essa sabedoria, essa graça. Jesus era manso, Jesus era humilde. Jesus era sábio nas suas palavras. Jesus, ele era obediente ao Pai. Não é fácil sair da multidão, meus irmãos. Hoje, para mim, sair da empresa foi uma luta, reunião em cima de reunião, e eu falei, olha, eu vou largar a multidão. Aí uma olhou para mim e falou assim, o que é isso, multidão? Eu falei, eu sei. Vocês é a multidão que está atrapalhando eu hoje. E quando eu chego em casa, é um telefone, é um interfone, é um carro que está chegando, é uma buzinada. Se a gente não deixar a multidão, meus irmãos, a gente não vai conseguir amar Jesus. Deixar a multidão é você deixar suas vontades, seus prazeres. É você falar, Senhor, é o Senhor que governa, é o Senhor que dirige, é o Senhor que manda. É o Senhor que vai à frente e eu vou obedecer, porque se o Senhor está falando que é meia hora, pronto, acabou. É tentar viver essa vida, meu irmão. Mas para viver essa vida tem que ter intimidade. Para viver essa vida tem que ter profundidade. Para viver essa vida tem que ter uma leitura de si, primeiramente. Entender assim, quem eu sou. Falta 2 minutos, irmãos. Quem eu sou. Aqui falta 4. Quem eu sou? De que forma eu estou vivendo? Como está o meu estado emocional? Nós somos movidos, irmãos. Quando a gente não é movido por Jesus, a gente é movido conforme os nossos pensamentos. Ação, reação. E quando Jesus não está presente em nós, como eu falei aqui, a tendência de fazer algo errado, de falar algo errado é muito grande. Então que Jesus venha governar os seus pensamentos, que Jesus venha governar o seu coração acima de tudo, para você e eu, para a igreja de Jesus se tornar parecida com Jesus. Amém? Fala assim para o seu irmão, se torne parecido com Jesus. Não somente de palavras, mas de práticas. Que assim seja na sua vida, que assim seja na minha vida, na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Vocês são o sal da terra, mas se o sal da terra, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estais nos céus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Pai,
Aqui nós estamos, ó Pai, em nome de Jesus, na Tua presença. Ensina-nos, Pai, a Te amar, ó Deus, a viver, Pai, uma vida, Pai, em Teu altar, Pai, a viver uma vida, Pai, buscando ao Senhor, buscando o Teu reino, Pai, em primeiro lugar. O Senhor diz na Tua palavra: bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra. Aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão satisfeitos. Aqueles que são bem-aventurados e misericordiosos, eles obterão a misericórdia do Senhor. Aqueles que são puros de coração verão ao Senhor por causa dessa pureza. Aqueles que são pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Aqueles que até mesmo são perseguidos por causa da tua justiça, pois deles é o reino de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça, que o Teu amor, que o Teu favor alcance cada um de nós, e que cada um de nós, Pai, venhamos nos tornarmos mais e mais parecidos contigo, ó Pai. Meu Deus, não somente em palavras, mas em prática, em ações. Espírito Santo de Deus, que o governo de Deus, Pai, alcance as nossas vidas, Pai, a cada dia, que todos os dias venhamos ter, Pai, uma palavra profética, Pai, direcionada do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, que venhamos viver o ID do Senhor, que venhamos viver, Pai querido, não somente aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor faz, mas que venhamos viver, Pai querido, para a Tua glória, que venhamos viver o ID, que venhamos viver, Pai querido, o pregar, o fazer discípulos, o amar, o Pai querido, mas que nós venhamos, Pai querido, acima de tudo, Espírito Santo, levar as boas novas, pregar as boas novas, Pai, meu Deus, que nós venhamos ser verdadeiros imitadores de Cristo, Pai, Espírito Santo de Deus, que aqui, meu Deus, saia, Pai, pessoas, Pai, que aqui, Pai, representantes, que tenham pessoas que realmente representem o Senhor, Pai, que verdadeiramente tenham pessoas aqui que queiram, Pai, ser representantes, Pai, exclusivo do Senhor. Ajuda-nos, Pai, envia o Teu Espírito Santo, Pai, que já foi enviado aos nossos corações, para nos guiar conforme a Tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos meus irmãos, e que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, tomar posse, Pai, de amar a Jesus sobre todas as coisas, de servir ao próximo, Pai, como a si mesmo, de dar honra, de abençoar, de orar, de evangelizar, de discipular. Meu Deus, em nome de Jesus, que assim seja, Pai, conforme a fé dessa pessoa, que assim seja conforme a oração dessa pessoa aqui hoje. Meu Deus, que em tudo, ó Pai, seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Meu Deus, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Eu quero Te louvar e Te agradecer, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode assentar em nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares